dia. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Pegue seu café e venha ativar o seu propósito com Café com Propósito. E hoje nós vamos aprender a resolver BO, a resolver problema. Quem tem problema, já digita aí, eu. É isso mesmo. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Julie, Amerinda, Claudio Mir, Lúcia, Augusto. Deus abençoe. Café com Propósito, sou André Eleutério, criador do método Propósito Ativado, e hoje eu vou te ajudar a resolver BOs. Isso mesmo. Pegue seu cafezinho e vem comigo. Vamos ativar o seu propósito. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito interessante, um assunto que muitas vezes nós criamos problemas e pedimos para Deus resolver, ou colocamos a culpa nos outros. Bom dia, Charles, Deus abençoe, Marcos, Christian, Dionéria, Marcos aí, né? Um abraço a todos, Deus abençoe. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto que ele é muito atual e ele praticamente vai ser sempre atual, infelizmente, que nós temos o costume de criar dívidas e pedir para os outros pagar. Como assim, André? Quando você cria um problema e coloca a culpa nos outros, terceiriza a culpa. Hoje você vai aprender a resolver os seus BOs, isso mesmo, que tal resolver BO? Eu não sei quanto a você, mas eu já passei por situações na minha vida que eu aprendi a dar valor quando eu pago um boleto. Não sei se você já teve dificuldade na sua vida, mas certa vez eu passei por uma dificuldade que foi bem complicada. Fiz alguns investimentos que não deram muito certo e tive dificuldade de pagar alguns boletos por um período. E quando eu comecei a pagar os boletos, eu ficava feliz. Mas como assim ficar feliz por pagar boletos? Sim, como é bom pagar aquilo que a gente deve. Como é bom a gente ter dinheiro para pagar os boletos. Só dá valor muitas vezes, né? As pessoas só dão valor a esse tipo de situação depois de passar por um momento de dificuldade. Então, até no momento de dificuldade, nós amadurecemos e nós aprendemos como é bom pagar boleto. Dia 10 passou, muita gente tinha alguns boletos, né? E alguns foram pagos, outros não foram pagos, e realmente não é algo que a gente fica alegre quando não paga boleto. Então você vai aprender a dar, né? Ficar satisfeito, agradecer a Deus quando você paga um boleto. Eu lembro também certa vez, nesse momento que eu estava passando dificuldade, foi um tempo muito difícil, mas um tempo que Deus trabalhou muito na minha vida. E eu lembro que certa vez, depois quando as coisas estavam começando a ficar tranquilas, começou a queimar micro-ondas, forno, isso e aquilo, começou a queimar um monte de coisa lá em casa. E eu disse, Deus, mas como assim, né? Agora que as coisas estão dando uma aliviadinha, agora que ia começar a sobrar um dinheirinho, por que começa a queimar todas essas coisas aqui em casa, estragar coisas que aquele dinheiro que ia sobrar foi para aquela situação de trocar um micro-ondas, de trocar um outro eletrodoméstico? E o Espírito Santo falou comigo naquele dia e foi muito interessante. E ele disse, filho, na verdade já era para ter queimado antes. Eu que estava segurando até aqui, porque se tivesse queimado antes, tu não teria dinheiro para pagar as contas ou adquirir um novo eletrodoméstico. Então muitas vezes nós reclamamos sem ter a visão geral de tudo que está acontecendo. Muitas vezes nós reclamamos de situações que nós mesmos criamos. E é interessante que lá em Gênesis a gente vai ver a história de Abraão e Sara. Deus havia liberado uma palavra sobre a vida deles, que Abraão seria pai de multidão. Era o filho da promessa que viria através de Sara. E Sara cria um problema, e depois que cria o problema, ela começa a reclamar. Então muitas vezes nós criamos certo tipo de situações que não foi Deus que criou, não foi as pessoas, os terceiros que criaram, não, foram nós.
E daí depois a gente reclama que tem que consertar aquilo que a gente estragou. Então entenda, resolva os seus BOs, resolva os seus problemas, pare de dar desculpas. Entenda, você tem um momento de clareza. Quem foi que criou esse problema que você está reclamando? Na grande maioria das vezes somos nós. Então, tem gente que às vezes entra em um relacionamento para curar uma solidão e acaba destruindo a sua vida. Tem gente que faz uma dívida para parecer bem. Você já viu uma pessoa quebrada e às vezes ela vai lá e compra um carro importado, compra um carro caro, ou usa roupas que não poderia comprar só para parecer bem? Essa pessoa ela resolve um problema momentâneo para parecer bem aos olhos dos outros, mas depois a conta vem. Depois a conta do cartão de crédito vem. Depois a cobrança vem. Então, tem gente que troca de emprego sem direção. Eu não estou gostando desse trabalho aqui, eu vou procurar outro. E sem direção acaba fazendo um problema maior ainda do que tinha. Então tem gente que desiste de um propósito porque não suporta esperar. Quantas pessoas desistiram do seu propósito porque não souberam esperar? E aqui é um adendo. Todas as vezes que você tiver clareza do seu propósito, você não espera o seu propósito, você se prepara para viver o seu propósito. Então, Sara aqui, depois de passar anos tentando consertar uma decisão, assim como Sara tomando em poucos minutos. Então, Sara tem uma grande ideia. Ela tem dificuldade para engravidar, ela não poderia engravidar, ela já estava velha, né? Abraão já estava velho, e daí Sara tem uma ideia genial. Eu vou ajudar a Deus. Uau! Todas as vezes que a gente tenta ajudar a Deus vai dar problema. Nós podemos ser usados por Deus, mas ajudar a Deus, não faça isso. Então, Deus havia prometido um filho, a promessa era clara, o problema era o tempo. A maioria dos nossos problemas são criados porque não sabemos esperar o tempo certo. Eu aprendi nesse tempo que eu quebrei, vamos colocar assim, que eu passei por dificuldades, que eu sempre, por não ter um acompanhamento de ter vivido com os meus pais se separaram quando eu era novo, então eu não tive aquele relacionamento de ter um pai dando uma direção, de ter uma mãe, apesar que eles estavam próximos, mas não tinha aquele acompanhamento do dia a dia. E o que eu aprendi a fazer? Resolver problema arrombando portas. Eu aprendi, depois de muita dor, de ter que resolver muitos BOs, que nós devemos bater na porta. Se ela abrir, entre. Mas o problema é que muitas vezes nós não esperamos e arrombamos portas. E depois que a gente arromba a porta, o problema é maior ainda. Quer dizer que eu perdi aquilo que eu estraguei, eu vou ter que trocar aquilo, vou ter que pagar um preço. Então todas as vezes que nós resolvemos um problema com a nossa força, vai sair muito mais caro. Então, ela oferece Agar para Abrão, aquilo que parecia uma solução, na verdade, tornou-se o início de um conflito que atravessa gerações. Até hoje nós temos esse problema que atravessou gerações, séculos. Por quê? Porque Sara resolve ajudar a Deus. Então, tudo que começou por alguém que quis resolver uma dor sem esperar a Deus. Então, muitas vezes nós queremos resolver uma dor sem direção. Nós queremos resolver uma dor sem propósito. Entenda, todas as vezes que nós queremos resolver uma situação sem ter um propósito claro, ou sair fora do propósito que Deus tinha para as nossas vidas, porque Sara tinha um propósito. Ela queria resolver aquela situação, ela queria ajudar Abraão, ela queria ajudar a Deus. Então, ela, mesmo que tinha um propósito, mas era fora do propósito que Deus havia prometido. Então, nem toda solução resolve. Às vezes ela apenas muda o endereço do problema. Então, quer dizer, eu tenho um problema aqui, agora eu vou colocar aqui. Não, só mudou o endereço. Não foi resolvido. Então, Sara resolveu a infertilidade momentânea. Então deixa eu te falar, talvez você está passando por um problema aqui, no dia de hoje, essa semana você talvez tenha um desafio muito grande, e você resolve de uma forma
momentaneamente. Pare de resolver os problemas dessa forma, desse jeito. Porque todas as vezes que nós resolvemos um problema de forma momentânea, nós criamos ciúme, comparação, desprezo, fuga, divisão dentro da casa. Então existem decisões que aliviam a pressão de hoje e aumentam o sofrimento de amanhã. Uau! Guarde isso. Existem decisões que aliviam a pressão de hoje e aumentam o sofrimento de amanhã. Então, se você tem que tomar uma decisão que é importante, tome cuidado. Porque se você tomar uma decisão que vai aliviar apenas a sua pressão no dia de hoje, você vai aumentar o sofrimento de amanhã. Então, tudo aquilo que você deixa para amanhã, o que você deveria pagar hoje, amanhã vai ter juros. Então, é melhor não tomar uma decisão olhando para o dia de hoje, para resolver algo momentaneamente, do que pagar com juros amanhã. Então, talvez o que você tem que fazer é, olha, é o seguinte, eu estou devendo, eu quero te pagar, só que é o seguinte, me dá mais um tempo. Tente resolver dessa forma, não tentando criar mais juros. Então, imagine que se está difícil de pagar esse BO que você está devendo, imagine pagar esse BO com juros. Então, pare de tomar decisões que aliviam a pressão de hoje, que vão aumentar o sofrimento de amanhã. Então, toda solução construída fora do tempo de Deus cobra juros no futuro. Então, guarde isso no seu coração. Então, quando criamos problemas, temos a tendência de procurar culpados. Foi o que aconteceu com Sara. Olha só o que a Sara diz. A culpa é sua. Mas é interessante que quem que deu aquela ideia foi a própria Sara. Então Sara chega para Abraão, olha aqui, está Agar, a minha serva, tenho filho com ela. Ela dá uma solução momentânea, só que cria um problema e agora ela quer procurar alguém para carregar o peso da sua decisão. Então, foi exatamente isso que Adão fez, foi exatamente o que Eva fez e é exatamente o que fazemos. Então, muitas vezes nós vamos criar problemas ou nós vamos dar a ideia para criar um problema e depois nós vamos culpar os outros. Então, quer realmente ter uma vida com propósito? Não tome decisões para resolver de forma momentânea, porque vai te cobrar juros lá na frente. Então, enquanto culpamos alguém, deixamos de amadurecer. Quem você ainda culpa por uma decisão que também foi sua? Talvez você tenha um problema, talvez um problema com seu pai, um problema com a sua mãe, problema com seu cônjuge, um problema com seu filho. Então, muitas vezes nós vamos procurar a culpa no governo, a culpa Deixa eu te dizer, pare de terceirizar a sua culpa. Pare de jogar a culpa para o outro. Assuma os seus BOs, pague as suas contas, pague as suas dívidas. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, deixa eu te dizer, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, talvez você está passando por um momento de dificuldade, que você está colocando a culpa nos outros, e foi você que plantou lá atrás isso que você está colhendo. Só que o grande problema é que você plantou o X e vai colher 10X. Então, pare de terceirizar a culpa. Resolva, assuma o seu BO. Não, fui eu que fiz a bronca, eu que dei a ideia para ter existido esse problema, então a culpa é minha. Então vai lá e resolva. Então Deus não abandona quem erra. Olha só que legal isso. É esse ponto que eu acho mais bonito. Porque mesmo que a gente venha errar, né, nessa questão aqui, Sara errou, Abraão errou, Agar também errou. Por ter aceitado essa solução momentânea que criou um problema praticamente eterno. André, mas existe problema eterno? Sim, existem algumas situações que realmente vão, se você não tomar certos tipos de decisões, podem realmente complicar a sua eternidade. Então, mas Deus vai atrás justamente de quem estava fugindo. Olha só no versículo 7, o anjo do Senhor encontrou Agar no deserto. Então, Deus não aprovou aquela confusão, mas ele entrou na confusão. Então, tem situações que se Deus não entrar para te ajudar, você não consegue sair desse buraco.
Então, apesar que Deus não criou, mas Deus vê o seu coração. Por isso, a importância de todos os dias entregarmos as nossas vidas para Deus, consagrar o nosso dia a Deus, pedindo direção para Deus, pedindo sabedoria, pedindo ajuda de Deus. Porque tem situações que, se Deus não entrar nesse assunto, nessa confusão, nesse caos que você criou, você não consegue sair. Então, a graça de Deus nos alcança, mesmo nos momentos mais difíceis, situações que nós criamos. Deixa eu te dizer, Deus não está não estou nem aí pro teu problema, não. Deus, ele quer te ajudar, só que a grande questão é, você quer ser ajudado? E não é só essa questão, você quer ser ajudado como Jesus ajudava as pessoas e falava assim, vá e não peques mais. Então tem que ter uma mudança de coração para que Jesus que consiga te ajudar. Então, como aquela mulher que foi pega em adultério, que ele disse, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E as pessoas foram saindo de perto daquela mulher, saindo de perto de Jesus. Só que quando ele chega para a mulher, ele diz, olha, seguinte, não peques mais, vá, mas não peques mais. Então o grande problema é, se Deus não chegasse naquele momento, ela seria morta a pedradas. Então talvez você está numa situação que, figuramente, você está que nem essa mulher. Tem pessoas querendo te apedrejar, tem pessoas que estão querendo matar os seus sonhos, matar o seu propósito. Eu não sei qual é o seu problema, mas deixa eu te dizer, se nesse momento você não consegue sair sem a ajuda de Deus, Ele está próximo para te ajudar. Ele está próximo para estender a mão e te levantar dessa situação. Mas você tem que ter sabedoria depois disso, de não cair no mesmo buraco que Deus te tirou. Porque tem gente que tem um dom. Tem gente que tem um dom de cair sempre no mesmo buraco que Deus tirou ela. Então pare de cair em buracos que você já caiu. André, mas eu nunca mais vou errar? Claro que vai errar. Só que a grande questão, pelo menos cair num buraco que você não caiu antes. Porque se você já caiu nesse buraco, você já tem o know-how de como cair nesse buraco, você vai continuar fazendo as mesmas coisas? Não. Então tenha sabedoria para você não cair num buraco que Deus já te tirou. Então, se você tem muros baixos, deixa eu te dizer, todo mundo tem muros baixos. Então, tem gente que tem problema com adicção, com bebida, com drogas, com prostituição, com jogos. Então, se você tem esse tipo de muro baixo, o importante é levante muros. Não fique dizendo, não, agora Deus me ajudou, agora eu estou forte. Não, pare de querer enfrentar coisas que você ainda não tem capacidade, que você não tem estrutura ainda para debater. Então tome cuidado, tá? Mas olha só, então Deus faz uma pergunta antes de dar uma resposta. Deus, ele, apesar de saber todas as coisas, Deus quer que saia de dentro de nós uma resposta. Então ele pergunta, ele encontra Agar e Deus pergunta, de onde você vem? Para onde você vai? Deus sabia de tudo, mas Agar precisava responder. O propósito começa quando sabemos responder essas duas perguntas. De onde eu vim? Da onde que você veio? E para onde que Deus está te levando? Qual a sua identidade? Quem você é? Da onde que você veio e para onde que você está indo? Certa vez, eu tinha em torno de uns 12 anos. E um momento que era um momento muito difícil da nossa família, os meus pais separados, não sobrava dinheiro, a inflação alta. E eu, querendo ajudar de alguma forma, comecei a fazer alguns bicos. Comecei a ajudar pessoas, né, fazer coisas para ganhar um dinheirinho, para poder às vezes até só comprar uma bobiça, não era nem às vezes para trazer comida para dentro de casa, não, mas para pelo menos ter uma certa independência, isso mais ou menos com uns 12 anos. E certa vez um homem me pediu, André, tu me ajuda? Eu tenho uns animais e eu pego frutas e verduras num supermercado. E lá eles jogam essas frutas, essas verduras fora,
E eles me deixaram ir lá e pegar essas frutas, ver o que estava bom e o que tá ruim eu continuo jogando fora, e o que é bom eu levo para os meus animais. Eu disse, tá bom, eu vou te ajudar. E imagine, era um lixão, né? Uma caixa de lixo grande, só que só tinha verduras e frutas que não estavam mais aptas ao consumo, a serem vendidos naquele supermercado. E eu comecei a ajudar aquele homem. Então tu imagina, uma criança de 12 anos, mexendo com frutas estragadas, verduras estragadas, eu chegava no final do dia, né, no final daquele período, eu estava todo sujo. E eu lembro que certa vez eu saí daquele lugar e passei numa casa de pessoas próximas, e uma pessoa olhou para mim e disse, André, tu está parecendo um mendigo, tu está parecendo um morador de rua. Só que aquilo entrou de uma certa forma dentro de mim como se fosse uma navalha. Ela entrou cortando. E naquele momento, com 12 anos de idade, algo na minha cabeça veio. Eu não quero ser reconhecido como um morador de rua. Eu não quero ser conhecido como um mendigo. Não. Então, naquele momento, com 12 anos, eu descobri quem eu não queria ser. Isso já é um ponto muito importante. Só que a grande questão é que muitas vezes nós sabemos quem nós não queremos ser. Claro, e pela maturidade de 12 anos, não dava para saber muita coisa o que eu queria ser. Mas naquele dia eu descobri quem eu não queria ser. Já é um ponto de partida. Porque se eu sei quem eu não quero ser, qual é o oposto do que eu não quero ser? É isso que eu quero ser. Então, naquele momento, com 12 anos de idade, eu tive a clareza de quem eu não queria ser. Então, talvez se você não está claro o seu propósito, não está claro para onde você está indo, tenha claro de quem você não quer ser. Quem você não quer ser. Parta daí. Então, sem identidade não existe direção. Então, muita gente vive apagando incêndios que ela mesma acendeu. Mas Deus não chamou você para viver administrando crises. Não. Deus chamou para viver o propósito. E quem conhece seu propósito aprende a esperar, aprende a se preparar. Então, quem não se conhece, vive improvisando. Então, quem não tem identidade clara, ele não tem ações que vão construir. Ele fica improvisando. Não, Deus não te chamou para improvisar. Deus te chamou para viver o seu propósito, tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, a ansiedade produz atalhos que a sabedoria nunca pisaria. Nem toda porta aberta foi Deus quem abriu. Aprenda isso. Tome cuidado. Aonde que você tem procurado portas abertas? Quando tentamos acelerar Deus, atrasamos nossa paz. Quantas pessoas aceleram e perdem a paz? Não, é melhor ir mais devagar, mas tendo paz. O problema não começou com Agar, começou quando a confiança terminou. Porque Sara e Abraão criaram o problema, tendo um filho com Agar, porque a confiança terminou dentro daquilo que Deus tinha para a vida deles. Então, quem não suporta o processo, normalmente cria problemas maiores que a espera. Propósito também é aprender a esperar o tempo de Deus. Uau! Quantas pessoas criam problemas porque não sabem esperar o tempo de Deus? Então, talvez hoje você esteja vivendo a consequência de escolha que fez no passado. A boa notícia é que Deus não aparece apenas em nossas vitórias. Ela também nos encontra nos desertos que nós mesmos criamos. Então, você está passando por um deserto? Digita aí, deserto. Então, todas as vezes que passamos por desertos, Deus está dizendo para a gente, olha, é tempo de aprender, é tempo de esperar, é tempo de se preparar, é tempo de aprender que eu vou cuidar de você. Então, se você está passando por um momento de deserto, deixa eu te dizer, se você não aprender nesse momento de deserto a depender de Deus, vai chegar no dia da sua vitória e você vai esquecer de Deus. Então, aprenda a depender de Deus. Aprenda a viver no centro da vontade de Deus. Aprenda não somente a esperar, mas se preparar para a vitória que Deus tinha. Então, olha só que interessante. No deserto não tinha a van para eles lá e comprar em 10 vezes as uvas. Não, as uvas cresciam com eles. Não tinha água mineral para comprar no botequinho da esquina. Não, a água saía da rocha. O alimento descia do céu. Então Deus era a provisão. À noite o deserto é frio. Então
Deus tinha uma coluna de fogo para aquecer o seu povo e guiá-los à noite. Durante o dia era uma nuvem que protegia do sol. Então, se você está no deserto, é tempo de saber quem você é em Deus. E é tempo de saber para onde que você está indo. Deixa eu te falar, o deserto não é lugar de moradia, é lugar de aprendizado. Então deixa eu te falar, assim como o povo de Deus estava no deserto, estava indo para Canaã, a terra prometida. Deixa eu te falar, se você está no deserto, uma coisa é ótimo você saber. Você já não está mais no Egito. Você não é mais escravo. Você está indo para a terra prometida. Então, tome posse dessa palavra no dia de hoje. Se você está no deserto, é porque você já saiu do Egito e você está indo para a terra prometida. E o que vai fazer com que você chegue na terra prometida é ouvir e obedecer a voz de Deus. Não quer ficar muito tempo no deserto? Obedeça a Deus. Escute a Deus. Então, porque propósito não é apenas saber o que fazer. É saber quem você é, de onde Deus te tirou e para onde Deus está te conduzindo. Então deixa eu te dizer, olhe para trás. Você já não está bem melhor do que estava antes? André, mas você não sabe o que eu estou passando. Mas olhe para trás. Talvez você já está mais maduro, você está mais sábio, você já aprendeu a depender de Deus, está próximo da terra prometida. Então guarde isso no seu coração. Então, se essa mensagem está falando com você, compartilhe com outras pessoas. Talvez tem pessoas que estão tentando resolver na força do braço. Tem pessoas que estão sem direção. E você sabe a direção. Deus já colocou uma palavra dentro do seu coração. Talvez Deus já te revelou para onde que você está indo. Deus já te revelou quem você é. Então, você já sabe muito mais do que muitas pessoas. Então, nesse dia aprenda a não cair mais em buracos que Deus já te tirou. E não terceirize a culpa. Assume, não, a bronca foi minha, eu que fiz, só que eu vou mudar. E não adianta ficar falando, porque eu estou mudando, não. As pessoas vão respeitar o seu resultado. Então, muitas vezes você vai querer que as pessoas te respeitem, mas você ainda não está tendo resultados para que as pessoas venham te respeitar. Não, fecha a sua boquinha, confiança em Deus, cuide para não cair em buracos que Deus já te tirou, se conecte com pessoas que vão te ajudar a estar mais perto do seu propósito. Então, nessa semana tarefa de casa, pare de culpar os outros. E aprenda, tenha sabedoria de não cair em buracos que Deus já te tirou. E entenda que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos pensar ou imaginar. Vamos recapitular aqui? Então vamos lá. Sara e Abraão tinham uma promessa, tinham um propósito. Na ânsia de não saber esperar, Sara tenta ajudar Abraão, deixa Agar com o seu marido, tem um filho, cria um problema muito maior, arrombam portas. Então, Agar sai, Deus diz, olha, fique tranquila, eu vou cuidar também de você. Então, até do problema que muitas vezes nós criamos, Deus nos ajuda. Então eu vou criar problema para Deus me ajudar? Não. É que tem situações que Deus tem que se conectar com você, te ajudar a sair desse buraco, que sem a ajuda dele você não conseguiria sair. Mas não arrisque, porque talvez você possa cair em um buraco e você vai ficar por ali. Tem pessoas que morreram no deserto. Então aprenda a viver no sobrenatural de Deus. Aprenda a esperar. Aprenda a esperar se preparando para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, que Deus te abençoe. Lembre-se, se você está no deserto, você já está no lucro, porque Deus já te tirou do Egito e você está indo rumo à terra prometida e Deus é contigo. Então, que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma semana com propósito, ativado, que você venha viver tudo aquilo que Deus preparou para você nessa semana. Não se detenha, não se acomode com aquilo que o mundo pode te dar.
porque Deus preparou algo sobrenatural sobre a sua vida. Então eu declaro paz, prosperidade e uma semana abençoada. Severo abração, Deus abençoe. Diógenes, Charles, Deus abençoe. Marilene, Anice, o Raimundo, Teodoro, a Maria, a Bia, o Cássio, Deus abençoe a todos. E quarta-feira estamos aqui novamente com Café com Propósito ativado. Deus abençoe.